Graça e paz, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê aqui mais um tempo de reflexão com a sua palavra e nos dê a oportunidade de sensibilizar o nosso coração, sensibilizar o nosso espírito para as coisas que têm nos acontecido esses dias. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é atual. Então, quando abrimos a palavra do Senhor, seja em tempos de alegria, seja em tempos de tristeza, seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra, a palavra do Senhor vem para fazer em nós uma obra, realizar em nós uma obra. Então, que a palavra de hoje possa vir ao encontro dos nossos corações, venha para pastorear a nossa vida, a vida da nossa família, pastorear a vida da igreja do Senhor. Amém, queridos? Então me coloco aqui na dependência do Santo Espírito de Deus, para que me conduza em cada palavra, me conduza em cada reflexão, e que realmente o Senhor possa nos falar hoje. Porque creio que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai produzir aquilo que o Senhor propôs. Então que o Senhor fale ao nosso coração e que Ele tire de nós as reações, tudo aquilo que Ele deseja. Em nome do Senhor, nos colocamos aqui juntos na dependência do Espírito Santo de Deus. Temos refletido esses dias junto com a igreja, procurando sempre os temas que nos remetam àquela obra de Cristo por nós, a nossa posição em Cristo. Temos falado isso semana após semana e hoje, mais uma vez, nós queremos então trazer um tema que seja dessa linha, que possamos hoje refletir um pouco mais sobre aquela obra de Jesus por nós, sobre a nossa relação em Cristo, tudo que o Senhor Deus tem feito no meio dos homens, no meio da igreja, por meio de Cristo Jesus. Vamos para um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O meu desejo é fazer aqui uma reflexão nesse texto. Irmãos, eu sempre me sinto escravo do texto, com aquele sentimento de que eu preciso ser fiel ao que o texto está dizendo. Não posso usar esse texto como um pretexto para dizer algo que passou pelo meu coração, pela minha mente, mas que esta palavra que o Senhor deixou, ela seja a palavra para nos edificar. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto da nossa reflexão vai até o versículo 11. E ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse é o texto final, o versículo final do texto que escolhemos. Por que estou lendo este versículo? Porque o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, é a continuação de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, que também termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, esse texto é bem conhecido. 1 Tessalonicenses 4, 13, é aquele texto que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então, Paulo vai trazer uma palavra ali, trouxe uma palavra escrita para a igreja sobre o arrebatamento da igreja, com o fim de instruir a igreja com respeito àqueles que haviam morrido em Cristo, com respeito aos que dormem em Cristo. Mas também, naquele texto, Paulo fala sobre os que estão vivos. Então, é uma palavra de esperança para os que morreram, para trazer paz, tranquilidade ao coração daqueles que tinham perdido seus entes queridos, seus irmãos, seus amigos, mas também trazer uma palavra de esperança, uma direção para aqueles que estavam vivos, quando diz no texto que os vivos de modo nenhum precederiam os que haviam morrido. Os que haviam morrido ressuscitariam primeiro, mas depois os que estavam vivos seriam arrebatados e juntamente com os que foram ressurretos se uniriam a Cristo. Então foi uma palavra para consolação da igreja com respeito aos que haviam morrido em Cristo e aos que estavam vivendo em Cristo,
E o tema era o arrebatamento da igreja. Então ele desenvolve esse tema do versículo 13 ao versículo 18, terminando dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, e já segue o versículo 1 do capítulo 5, e aqui vale a pena lembrar que quando Paulo escreveu, não havia essa distinção ou essa divisão da sua carta em versículos, em porçõezinhas menores, que foi então colocado muito tempo depois nas edições da Bíblia para facilitar a localização dos textos. Então, ele estava tratando sobre o arrebatamento até o versículo 18, e já então inicia com o versículo 1 do capítulo 5, que diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Irmãos, me perdoe, mas eu vou fazer esse apelo a vocês. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Você com mais outros que estejam aí na sua sala, no seu quarto, na frente aí do seu celular ou na frente da tela da sua televisão, abra a sua Bíblia. Vamos fazer juntos essa leitura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo então está dando continuidade ao que ele escreveu no capítulo 4, terminando ali no versículo 18, dá continuidade dizendo: irmãos, relativamente, com respeito aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Perceba que o assunto, se podemos dizer assim, ele também faz parte daqueles temas chamados escatológicos. Os temas que costumamos tratar com respeito às coisas que estão para acontecer nos últimos tempos, nos fins dos tempos. São as doutrinas ou os estudos das últimas coisas. Então ele falou do arrebatamento e agora ele começa a falar sobre um outro tema chamado o dia do Senhor. Versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. Então o dia do Senhor é um outro tema escatológico. Mas aqui interessante, chama a sua atenção, porque nesta porção que vamos ler até o versículo 9, o assunto do dia do Senhor não é o assunto principal. Não é o tema principal. Paulo está, me parece, meio que aproveitando as perguntas sobre aqueles que morreram em Cristo, e Paulo então vai responder. Então ele entra com esse assunto do dia do Senhor, mas ele diz: eu não preciso falar sobre isso. Vós já estáis inteiramente informado, estáis bem doutrinado, bem ensinado, sabeis exatamente o que significa o dia do Senhor, como vai se proceder, qual é o contexto disso. Não sei se é verdade entre nós. Se temos uma boa compreensão, um bom entendimento sobre o assunto do dia do Senhor. Então, assim como Paulo fez, mesmo a igreja estando inteirada, ele fez algumas recapitulações, digamos assim, ele fez alguns resumos, digamos assim. Vamos passar por esse resumo. O dia do Senhor é um evento aonde o Senhor há de vir sobre a terra com um tom de juízo. Essa é a ideia dessa expressão, o dia do Senhor. Ela sempre que aparece nas Escrituras, ela está, na sua maioria das vezes, associada a juízo de Deus. Ela aparece por 19 vezes no Antigo Testamento, aparece por 4 vezes no Novo Testamento e está, na sua grande maioria de vezes, associado a juízo. E aqui ele diz assim: o dia do Senhor vem como um ladrão, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então aqui também o tema dia do Senhor é um tema que se reporta a juízo de Deus sobre os homens. Por favor, abra em Amós capítulo 5, versículo 18, vamos ler juntos. Amós diz o seguinte: ai de vós,
que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então, essa palavra de Paulo sobre o dia do Senhor aos Tessalonicenses, ela realmente reporta a tempo de juízo, tempo de julgamento de Deus. Então, falando sobre esse dia de juízo, esse dia de julgamento de Deus sobre os homens, Paulo diz à igreja: vós já estáis inteiramente inteirados. Mas ele faz algumas recapitulações aqui. Ele diz que esse dia vem de forma repentina. E tudo indica que ele vem dentro de um contexto de paz, dentro de um contexto de segurança. E repentinamente as coisas mudam e os homens começam a sentir então o peso da ira de Deus. Essa expressão dia do Senhor, ela é sinônimo da ira vindoura. A ira vindoura que está citado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: e para aguardardes dos céus o seu Filho, Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, essa ira vindoura é uma expressão sinônima do dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é um evento escatológico que ainda está por vir e ele vem num tom de juízo, de destruição, de peso da ira de Deus, do derramar da ira de Deus sobre os homens. Não cabe aqui enquadrá-lo dentro dos diversos eventos, mas para que nós saibamos que ele está então projetado para o futuro, que ele vem de forma repentina, que ele vem por ocasião de um momento de aparente paz e que ele vem de forma forte, repentina destruição. O texto de capítulo 5, versículo 2, 3 e 4, vamos ler, ele traz essa ideia de algo muito forte. Tessalonicenses capítulo 5, então, vós, versículo 2, vós estáis inteirados com precisão do dia do Senhor, vem como ladrão, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Essa é outra expressão importante nessa revisão que Paulo faz para aquela igreja que já sabia, já estava inteirada, já conhecia o dia do Senhor. Ele vem de forma repentina, ele vem de forma forte, como de grande sofrimento para todos, é um tom de destruição e ele vem de forma que podemos dizer é inescapável dele. De modo nenhum escaparão. Faça aqui um parênteses, queridos. Passamos hoje dias de tribulação. Passamos hoje angústias em toda a terra, podemos dizer assim. Porque grande parte da população mundial sofre de alguma forma os efeitos dessa pandemia. Eu já escutei, não sei até onde é verdade, mas que pessoas milionárias, bilionárias, entraram em seus iates e foram para os oceanos, foram passear nos mares, completamente livres dos efeitos da pandemia. Se naquele iate não tiver ninguém contaminado, o vírus não vai chegar ali voando, o vírus não vai chegar ali nadando, estão livres. Mas quando referimos aqui ao dia do Senhor, acredite no que a palavra diz, de modo algum escaparão. É inescapável, é generalizado, é para todos da terra que estiverem naquela ocasião. É angustiante, é de dor, é de destruição. E ele vem de forma repentina.
quando disserem a paz e segurança, eis que chega o dia do Senhor. Acredito que uma porção da palavra que também possa se referir a esta ocasião de tempo esteja em Apocalipse, capítulo 6, por ocasião da abertura do 6º selo, aonde os homens começam então a experimentar uma mudança grande. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda com sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Esse quadro de grande destruição, ele pode ser parte desse momento do derramar da ira de Deus, onde a palavra chama de ira vindoura, ou do dia do Senhor, dia de destruição, dia que vai pesar sobre toda a terra e de modo algum escaparão. Os homens buscarão cavernas, todas as formas de tentativa, mas não escaparão aos terrores desse dia. Quando Paulo escreveu então 1 Tessalonicenses capítulo 5 e falava sobre este assunto, ele estava dizendo para a igreja: vocês todos estão bem inteirados disso. Vocês não precisam de que eu vos escreva sobre isso. Mas ele fez esse resumo, que eu acho importante que pelo menos esse resumo nós tenhamos. E perceba que ele vem logo depois do arrebatamento. Aqui há uma sugestão, aqui há uma ideia de que quando a igreja for arrebatada, o mundo entra nesse colapso, que a palavra chama de dia do Senhor. Mas não estou aqui afirmando isso, apenas usando a ideia da cronologia do próprio texto de Paulo. Arrebatamento da igreja, seguindo do dia do Senhor, e a igreja estava então instruída sobre isso. Irmãos, inevitável, inescapável, dias de angústia, o dia do Senhor, a ira vindoura que há de se abater sobre toda a terra. Amém, queridos? Então, Paulo está falando para a igreja, dizendo que eles não precisariam desse ensino, porque eles estavam bem instruídos. Versículo 4, então, Paulo faz uma afirmação maravilhosa. Ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A igreja estava instruída com respeito àquilo, e um dos ensinos, preste atenção, meus amados, meus queridos, um dos ensinos mais constante e mais presente em todas as parábolas escatológicas, em todos os discursos de Jesus com respeito às últimas coisas, um dos ensinos presentes em todos eles chama-se o ensino da necessidade de vigilância. Nós precisamos vigiar para que esse dia não nos apanhe como um ladrão. Preste atenção, esses dias não foram preparados para a igreja, mas se a igreja, se ela se envolver de tal forma nos negócios dessa vida, ela se embriagar, ela se descuidar, ela passar a viver, como diz as parábolas, sem levar em conta a volta do seu Senhor, como é a parábola daquele homem que maltratava os seus conservos. Essa igreja será pega sem estar vigilante, como aquelas virgens, quando 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, eram nécias. O mais importante ensino que a igreja deve ter, e eu digo isso com convicção, meus irmãos, o mais importante ensino que a igreja deve ter sobre os eventos que estão reservados para esse momento do fim, além de crer no Senhor, é o de vigiar, é o de ser sóbrio, vigilante, atento. E quando Paulo escreve aqui, então, aos Tessalonicenses, ele disse: vós não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe como um ladrão. Ele fala com certeza de que a igreja não está em trevas. A igreja está vigilante, a igreja está atenta, a igreja está discernindo os tempos. Versículo 5.
Porquanto todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, se não somos da noite, não somos das trevas, assim, pois, versículo 6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, nos revistemos. Irmãos, há um estilo de vida próprio dos filhos da luz. Há um estilo de vida próprio daqueles que estão esperando a volta do seu Senhor. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estarmos atentos. Todas as parábolas escatológicas apontam para esse despertamento que a igreja deve ter, aguardando o seu Senhor, a volta do seu Senhor. Então, a igreja aqui, que não estava reservada para o dia do Senhor, para o dia do juízo, aquele derramar da ira de Deus, a igreja tem que esperar esse dia. A igreja tem que viver cada dia com essa atitude. Por quê, queridos? Porque a igreja, como todo o restante da criação, até mesmo o filho, não sabe o dia que há de acontecer a volta dele. Porque o próximo evento aqui, dentro dessa linha escatológica, é a retirada da igreja, é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Então, hoje nós esperamos a volta do Senhor com que atitude? Segundo a palavra, nós precisamos esperar como quem está na luz, como filhos da luz, vigilantes, não dormindo, e esse dormir aqui não é no sentido anterior, falava daqueles que dormiram em Cristo, mas pelo contrário, esse não dormir aqui é ter uma atitude leviana com respeito à vida de discípulo de Cristo que deve ter. Então, não viver de qualquer jeito, não viver nas trevas, não viver dormindo, pelo contrário, se revestir. Aí tem 3 palavras importantes que aparecem aqui no texto, no versículo 8. Da fé, do amor e da esperança. Sabe aquelas 3 expressões que Paulo fala que são as mais importantes quando ele está tratando dos dons da igreja lá em 1 Coríntios? Então, a fé, a esperança e o amor. Paulo diz que nós devemos nos revestir da fé, nós devemos tomar o capacete da esperança da salvação e nos revestir do amor. Essa atitude de vida, esse comportamento de vida precisa ser para esses dias. Nós precisamos andar hoje. Nós precisamos estar pisando nessa terra, por onde formos, com uma atitude diferente da do mundo. O mundo não tem uma atitude de fé, de esperança e de amor. Mas essas 3 marcas devem caracterizar a igreja. No meio de tudo o que está acontecendo, a igreja precisa ser cheia de esperança. No meio de tudo o que está acontecendo, a igreja precisa demonstrar amor. Amor pelos que estão em casa, amor pelos de casa e amor pelos de fora. Em meio que tudo o que está acontecendo, a igreja precisa ter fé. Não pode viver sem uma atitude de segurança, de confiança. É dessa forma que a igreja vigia. É dessa forma que a igreja anda na luz e não nas trevas. Nós caminhamos cada dia. E olhe, queridos, já fazem muitos dias que as promessas foram deixadas. A igreja de Tessalônica se mostrou preocupada porque as promessas não se cumpriam e muitos tinham deixado de trabalhar esperando a volta de Jesus. Por isso que a igreja de Tessalônica é marcada com esse tratamento sobre explicações, ensinos sobre a volta do Senhor. Mas acredito que hoje nós vivemos dias diferentes. Nós não abandonamos tudo para aguardar a volta do Senhor. Anote isso, meu querido. O perigo da igreja hoje é diferente.
A igreja deixou de esperar a volta do Senhor e abraçou o mundo de tal maneira que pode estar vivendo aquele estágio da embriaguez com as coisas desse mundo. Está vivendo de tal forma tomada com as coisas desse mundo que já não se volta mais para dizer de forma honesta, sincera: Maranata, 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 Senhor Jesus. Está entendendo, meu querido? Então, a necessidade da vigilância, a necessidade de andar como filhos da luz, a necessidade de se vestir da fé, do amor, da esperança, de ter um caminhar diferente esses dias, é exatamente para estar pronto, porque a vinda do Senhor pode ser a qualquer momento. Eu preciso estar pronto, você precisa estar pronto, a igreja precisa estar pronta. Amém, meu querido? Então, Paulo vem falando sobre estas coisas, mas como eu disse, esse tema, o dia do Senhor, que está reservado para o mundo descrente em geral, que vem daquela forma como coloquei, Paulo não está colocando isso como seu enfoque principal nessas instruções da igreja. Ele aproveita para dizer que a igreja não deve se preocupar com isso, porque não vai ser encontrada de forma displicente, porque a igreja é luz, não é trevas, não deve estar tomada pelo sono, dormindo, embriagado nas coisas desse mundo, mas deve estar vigilante, sóbrio, revestido da fé, do amor e da esperança. Mas a coisa principal que eu acredito que Paulo queria colocar aqui nessa porção da carta aos Tessalonicenses é exatamente a partir do versículo 9, quando ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, para o dia do Senhor, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E aqui, perceba que é onde entra o nosso alinhamento nos temas que temos tratado. O Senhor nos reservou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos uma salvação a ser alcançada, uma salvação que está diante de nós, uma salvação que estamos indo para ela. O Senhor nos reservou para alcançar uma salvação e não é mediante outro, não é por meio de outro, não tem outro caminho, não tem outra condição, é mediante o seu Filho, ou o nosso Senhor Jesus Cristo, final do 9, que morreu, versículo 10, por nós. Para que vigiemos ou durmamos, vivamos em união com Ele. E agora esse vigiemos e durmamos aqui é viver ou morrer, vivamos em união com Ele. E aqui ele faz a ligação com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que diz: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estamos em Cristo, seremos arrebatados. Aqui ele então fecha com aquele texto, dizendo: nós que durmamos em Cristo, que vivamos em Cristo, nós seremos unidos com Ele, porque temos uma salvação a ser alcançada. Preste atenção, meu querido. Rapidamente aqui. A salvação, ela pode ser dividida em 3 aspectos. A salvação passada, presente e futura. A salvação passada foi nossa justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Tivemos os nossos pecados em Cristo perdoados. Isso foi uma vez para sempre lá atrás, porque Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então essa é a salvação passada, foi consumada na cruz e ela nos abençoou quando nós nos rendemos pelo nosso arrependimento, pela fé em Cristo Jesus, batizados em nome de Cristo Jesus, nós tivemos então a nossa salvação ali, consumada em nossa vida. Depois de ter sido consumado na cruz, foi consumado em nossas vidas, aqueles que creram em Cristo e que receberam o seu sacrifício eterno. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então essa é a salvação passada. Mas também tem a salvação presente. Essa é a salvação de todos os dias.
Essa é a nossa santificação. Nós andamos sendo santificados, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para toda a igreja. E esta salvação que é desenvolvida cada dia, pois chamamos de salvação presente. Nós estamos sendo santificados para o Senhor. A santificação sem a qual nós não veremos o Senhor. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Sede santo em todo o vosso procedimento. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então esse é o aspecto da salvação presente. Todos nós devemos estar andando nesse momento na salvação que Cristo nos ofertou. Nenhum irmão tem a liberdade de fazer diferente com respeito a ser santo, a se santificar para Deus. Então essa é a santificação presente. E muito temos que falar sobre isso, mas aqui é só para trazer a lembrança, a salvação passada, a nossa justificação em Cristo, a obra que Ele fez na cruz. A santificação presente, a nossa caminhada, desenvolvendo a nossa salvação com a ação graciosa do Espírito Santo em nós. Mas nós temos um terceiro aspecto da salvação. É a salvação futura, aquela que ainda vamos alcançar. Então é essa salvação que Paulo fala aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira para o dia do Senhor, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação nós chamamos de glorificação. O dia que seremos arrebatados desse mundo, redimidos desse mundo, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, quando nos encontrarmos com o Senhor nos ares, quando olharmos para Ele, e como diz a palavra, assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Ali teremos um corpo glorificado, aí alcançamos a consumação completa da salvação. Essa é a palavra que nós temos aqui, aquela salvação que havemos de alcançar, livres da condenação, livres da ira, livres das angústias do dia do Senhor, levados para a presença do Senhor, para estarmos para sempre com Ele, porque Ele morreu por nós, para que possamos ser unidos a Ele e viver para sempre com Ele. Irmãos, há uma bênção grandiosa no porvir. A palavra diz, se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Preste atenção, usando aqui um chavão, o melhor ainda está por vir. Amém? Pode dizer para a pessoa que está com você aí, o melhor ainda está por vir. Se andar nesse mundo tenebroso com Cristo já é bênção. Se andar nesse mundo cheio de coronas daqui e dali e outros tipos de coisas difíceis, hostis, já é momentos de glória e de alegria, porque Cristo está conosco. O melhor ainda está por vir. Amém, queridos? Então essa salvação, é isso que Paulo está colocando como forma prioritária. Ele quer que nós nos consolemos uns aos outros e nos edifiquemos reciprocamente, falando dessa salvação que nós vamos alcançar. Fomos reservados pelo Senhor para alcançar, predestinados para alcançar essa salvação. Apocalipse, capítulo 21. Um texto maravilhoso que podemos ler devagarzinho para deixar que o próprio texto fale ao nosso coração. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Sabe aquela bênção que Adão tinha? Todo final de tarde, quando Deus passava no jardim, multiplique isso por 24 horas. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará
com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus permanentemente, presencialmente, com o seu povo, sua igreja, seus escolhidos, seus redimidos, seus comprados de toda raça, povos, tribos e nações, comprados para Ele com o sangue do seu Filho. Agora Deus os junta, Deus os traz para si. Dos quatro cantos da terra, quando der ordem aos seus santos anjos, eles ajuntarão de toda a terra para Ele, o seu povo. E lhes, versículo 4, enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Irmãos, existem muitas palavras falsas com respeito ao futuro, ao porvir, à eternidade. Tem muita gente crendo em mentiras. Tem muita gente crendo num paraíso fantasioso criado por palavras humanas. Mas essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse: tudo está feito. Versículo 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nunca mais teremos sede. E essa sede aqui, acredito, vai muito além da sede física que sentimos quando a mucosa da boca está ressecada, quando a língua está ressecada. Essa sede aqui vai muito além. Aquele vazio do coração, aquela ausência de Deus será plenamente preenchida. Nenhuma lembrança triste. Nenhuma falta. Porque o Senhor em tudo nos completará, nos preencherá. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas que nós vamos alcançar, estas coisas que a palavra está falando lá, a salvação que vamos alcançar. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será por filho. Você será por filho de Deus, ele lhe será por pai. Irmãos, palavras maravilhosas. Novas vestes, novo tratamento, um novo nome, uma pedrinha com um nome que só Deus conhece, uma relação particular com Deus. Essas são as palavras que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É para esse lugar que vamos. O que é 70, 80, 90 anos nessa terra e suas dificuldades, seus espinhos e abrolhos, quando olhamos para uma eternidade, quando olhamos e temos promessas de que toda lágrima será enxuta, toda tristeza será tirada, todo luto será passado, estaremos para sempre com o Senhor. Ele habitará conosco, nós seremos seus filhos, ele será nosso Pai. Oh, Jesus bendito. Aqui fala um pouco ainda dessa cidade. Eu vou para o capítulo 22. Aqui falava um pouco da Nova Jerusalém, das suas características, mas o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1 diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura. Sabe aquela árvore que Adão perdeu o acesso a ela? Lá do Éden.
que Deus fechou o Éden, colocou querubins ali na porta para que o homem não entrasse e não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente daquela forma. Deus nos poupou de sermos eternamente pecadores. Deus nos poupou de sermos eternamente sofridos, sofredores. Deus nos poupou de sermos eternamente secos, vazios, famintos, sedentos. E reservou um dia onde tudo isso seria feito e nós teríamos acesso numa condição já curados da árvore da vida para vivermos eternamente e para sempre. É o que o texto está dizendo. Versículo 4: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem precisam eles de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, o que Deus tem reservado para nós são coisas maravilhosas. Às vezes nós nos encontramos com a seguinte estratégia: de viver nesse mundo, viver nesses dias, na base de que Deus está conosco. Então nós vamos driblando as angústias dessa vida, porque Deus há de nos livrar disso, daquilo e daquilo outro. Tudo isso é verdade. Mas que tal vivermos os dias que temos, na certeza de que Deus está presente conosco, mas com os olhos postos lá na eternidade futura, para alcançar a salvação que Deus tem nos prometido, que vem recheado com essas palavras e outras, e termos certeza que o nosso porvir é incomparavelmente melhor e mais delicioso, mais precioso, mais glorioso, mais tudo de bom do que os dias que vivemos. Do que os melhores dias que vivemos aqui não se comparam com os dias que teremos por lá. Consolai-vos, edificai-vos mutuamente com estas palavras. A salvação que iremos alcançar mediante Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te conforte, que você saiba pelo Espírito Santo de Deus que as aflições que passamos nessa vida em nada pode ser comparada com as bênçãos gloriosas que têm sido reservado para nós no porvir, porque você não foi reservado para o dia da ira, mas você foi reservado para o dia onde você há de alcançar a salvação gloriosa em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe.